Como que você conseguiu o seu green card? Eu sei que foi uma aventura, né? Passou por muitos momentos difíceis, mas conta para nós. Como que você descobriu o processo? Como que você foi atrás? Como que você qualificou? Conta tudo. Tá, o processo do Green Card ele vai voltar também lá atrás. Quando eu cheguei aqui em 2015, eu sabia que tinha um dos vistos que eu me qualificava. Eu não sabia exatamente, mas eu sabia que eu me qualificava para alguma coisa, porque você vive sozinha, você fosse internet, né? Então, você fosse internet, mas não tinha as informações que hoje tem no visto que eu me qualifiquei. Aí um dia eu procurando um advogado falando em inglês, eu não entendia muito bem, mas eu comecei a assistir tantas vezes que eu comecei a entender a linguagem dele. Das pessoas que se qualificaria para um visto EB2, que é o visto de trabalho, que você é o seu próprio sponsor, que você prova para o país é, que você tem conhecimentos para você servir o país deles e trazer alguma coisa que beneficie o país, né? Que são as habilidades, né? Os skill abilities, né? Que você tem habilidades especiais para ajudar o país a crescer economicamente, assim, em ciência, qualquer coisa. Então não importa, você tem que ter habilidades. Essas habilidades você tem que ter graduação, você tem que ter experiência. Achava que era muito fácil assim. Aí eu não entendia o que esse cara falava, eu não achava nada em português que pudesse me dar um alívio, né? Porque isso também veio um boom de 2018 para cá. Até 2017, 16, Exatamente. eu nem ouvi ninguém falar desse negócio, não. Mas a Yolanda já pesquisava alguma coisa disso, só que eu não tinha muito brasileiro que falava sobre isso. Advogados brasileiros. Brasileiros, claro, com graduação aqui, né? Aí eu achei esse advogado, eu não lembro o canal dele mais, mas como eu não entendia, porque era aquele inglês muito técnico, né? Aí eu comecei a tirar print das telas, né? Comecei a tirar print das telas do YouTube e comecei a olhar EB1, EB2, EB3, EB não sei o quê. Ai, não sei o quê. Daí eu comecei a pesquisar no Google o que era cada EBs daquele. Mas eu, com muita dificuldade, eu não entendia qual EB eu me classificava. Até que eu vi que eu me classificaria para o EB2 ou para o EB3. Aí eu fiquei muito confuso o que era EB2, EB3, EB1 não, porque eu não tinha dinheiro mesmo, né? Então o EB1 já era. EB4, EB5 também não. Nem entendo muito do que é o 4 e o 5, mas do 1 até o 3 eu entendo. Aí eu fiquei naquele 2, 3, o que é isso, o que é aquilo, não esponso, trabalha para os outros, faz não sei o quê. Aí eu falei assim, meu, eu não tenho inglês para me candidatar ao B3, porque eu achava que você precisava do inglês para trabalhar para o B3. Na verdade, o B3 são para pessoas que não precisam nem falar inglês, são pessoas que trabalham em fábrica, McDonald's, mão de obra que americano não quer trabalhar. Ganhar pouco, ficar ali 8 horas trabalhando para ganhar o salário básico do mês, que não paga nem o aluguel no final do mês, porque não paga. É uma vida miserável aquilo. E essas pessoas do EB3, que estavam dentro desse visto, elas são obrigadas a trabalhar, porque senão elas perdiam o status delas, entendeu? Elas tinham que trabalhar tipo 2, 3 anos, até sair o status, sai o green card, mas parece que tem algum ajuste ali no meio que elas podem ter o risco de perder. Aliás, elas podem perder sim, mas se elas não achar outro emprego, mas se elas podem ficar mudando de emprego, quem se ferra é o empregador, né? Que fez todo o processo e depois que o cara pegou o green card, ele vai lá e muda para outro emprego. Então, esse é um problema do DB3 que muitas empresas não gostam. E as pessoas começaram meio que ganhar dinheiro oferecendo EB3 para todo mundo e virou um caos aí que vocês precisarem na internet, vocês vão achar. Mas existe o EB3 e muitas pessoas se classificam. Mas a maioria que aplica para o EB3 são pessoas que já estão nos Estados Unidos e com status legal. Né? Elas não esperam vencer os status dela. Elas veem que elas deu tiro para todo lado e não deu jeito, então elas vão para o EB3. Eu não conheço ninguém que vem do Brasil para trabalhar com EB3 diretamente. Se o Roger conhece, depois ele fala, porque eu não Meu conheço. irmão, em breve. Ele já Mas vai vir vamos direto. lá. Vai vir Vai direto? vir. Legal, é uma experiência nova aí. Aí eu vi que eu me classificava para o EB2 e eu via que eu me classificava em todos os níveis ali. E aí, só que eu não entendia. Aí eu procurei um advogado, conversei com esse advogado. Aí ele falou que nada, esse negócio do EB aí, ó, EB, desse jeito. Esquece isso aí é para quem tem medalha de honra, prêmios, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu ficava assim, aí eu voltava para casa, depois eu falei assim, mas não é o que está escrito aqui.
ficava assim, não é o que está escrito aqui. Isso o EB2 que você estava pesquisando. O EB2. Eu falei, mas não é o que está escrito. Mais advogados te falando que não pode. Aí passou um ano e pouco depois, uns 2 anos, né? Aí eu fiz uma consulta com uma outra advogada de imigração. Só que não adianta você fazer consulta com advogado de imigração que trabalha na área imigratória somente para quem já está ferrado, ou para quem é para casamento, ou para isso, ou para alguém que fez uma coisa errada. Você tem que procurar advogado de imigração se você está legal, que você quer fazer uma coisa para melhorar o seu status que já está bom. Porque aí eles são especialistas nisso. Agora, advogado de imigração que mexe com problemas, gente que já tem problema com a polícia, com um negócio que já foi preso, ou que perdeu o status, ou que é para só regulamentar casamento, eles não são especialistas em EBs. Não adianta você gastar seu tempo e dinheiro. Eu demorei para entender isso e não precisava ter passado por 1/5 do que eu passei aqui se eu tivesse corrido atrás de uma pessoa que realmente entendesse da minha situação. Aí um dia, eu vendo notícias na internet em 2013, aí eu vi 2013, 2017, final de 2016, falando dos EBs, brasileiro falando de EB, EB. Aí eu falei, mais um picareta aí, quer me ganhar os outros, né? Aí em 2017, 17, eu falei assim, aí eu comecei a prestar mais atenção, aí resolvi entrar em contato com uma empresa, e a empresa mandou mandar meu currículo e depois fez uma entrevista e perguntou se tudo aquilo que estava no meu currículo era verdade. Eu falei que era. Ele falou, não, você tem chance de passar num EB2, sim, e vamos tentar. Aí o valor era muito alto. Eu falei assim, meu Deus do céu, onde eu vou arrumar esse dinheiro para poder aplicar para isso? Você pode falar para a galera qual que era o valor, para a galera ter uma noção? $15 mil na época que eu apliquei. $15 mil no tacho. Não era financiado, não. Sem taxas de imigração, porque depois tem que pagar as taxas, né? Sem taxa de imigração. Aí as taxas de imigração, com mais tradução, documento e correria, telefonemas e não sei o quê, pode pôr mais uns $8 mil aí. Claro que tem gente que faz por elas mesmas. Tem gente que faz por elas mesmas e passa, tem, mas é muito perigoso quando você não entende, porque são coisas muito detalhistas, minuciosas, que você tem que ter experiência para você aplicar. Eu acho que hoje, talvez eu acompanhando o meu processo, conseguiria montar um. A gente sabe de uma, né, que conseguiu. Ela está trabalhando na NASA. Eu ainda vou trazer ela aqui. É verdade, é verdade. Ela correu atrás, né? Fez mestrado. Sem spoiler. Sim, mas ela teve orientação advocatícia também, né? Então não foi sozinha. Então, assim, estou falando, você não precisa de advogado para fazer isso. Literalmente não é obrigatório você pagar um advogado. Mas assim, se você tem orientação do advogado e você faz, claro que esse custo reduz, cai lá embaixo, né? Foi o caso dessa moça aí. No meu caso, eu fiquei tão perdida quanto e pensei, levei 30 dias para tomar uma decisão e paguei o processo todo. Dei entrada no processo com 7 meses. Com 7 meses, eles me aceitaram como exceptional ability no país, só que isso, o fato de você ser aceita não te dá o direito de residência, porque você tem que passar por um processo de investigativo, né? Porque fora isso, eles ainda vão investigar a sua vida. Ou você vai... Antigamente não era obrigado você ter entrevista, depois do Trump, ele obrigou a entrevista presencial. E no meu caso, houve algumas falhas no preenchimento do meu processo, que me estressou muito, demais. Ninguém se responsabilizou oficialmente por essas falhas. Essas falhas foi uma que a gente foi chamado para entrevista. Aliás, a gente recebeu uma... Quando eu recebi a aprovação, eu não recebi nenhuma RFE, que é um documento que fala, tem uma falha, a gente precisa garantir que isso não vai fazer uma negação no seu processo, né? Algum documento faltante. Até você aceita, não, mas quando foi o processo para o Green Card, que automaticamente eles viram para o Green Card, quando você aceita, eles te liberam autorização de trabalho e mais a autorização de viagem. Eu tinha status para sair do país na hora que eu quisesse, porque eu continuava sendo estudante. Só que eu tinha até dia 18 de fevereiro. Eu recebi até 18 de fevereiro. Eu recebi a minha aprovação em julho de 2018. E eu tinha status como estudante, como OPT, que eu recebi o OPT para trabalhar, até fevereiro de 2018. Aí, nisso eu estava em OPT, quando chegou em
fevereiro de 2018, eu liguei para o escritório e falei para o escritório assim: olha, meu status de OPT termina em fevereiro de 2018. Eu queria saber se eu posso já largar tudo ou eu tenho que voltar para a escola até sair meu green card. Não, você já foi aprovada, você pode, você já tem o seu combo card para você viajar, você pode trabalhar, não se preocupa com isso. Aí venceu o meu apetite, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que voltar na faculdade e falar assim, olha, eu estou no status migratório assim, assim, assado, eu estou sem status, mas a partir daquele dia, mas eu quero voltar a estudar. Só que o escritório falou, não, você não precisa estudar, você já foi aprovado. Eles colocaram na minha mente que já estava garantido o meu green card. E não, é uma mentira que estão pondo na internet aí, que eles aceitam você, eles te aprovam, aceitam você como profissional, e você tem um status de estudante, ou sei lá do quê, que você não precisa mais se preocupar com aquilo, porque você já está garantido. Não está garantido porra nenhuma. E eu tive isso, eu experienciei isso literalmente na prática e quase perdi meu green card por causa disso. E conta para isso me nós, como que afetou foi? emocionalmente muito grande, e foi na época que trocaram-se de advogados, foi um problema muito sério, eu não quis trocar de advogado no minha papelada que estava na imigração. Aí, quando chegou esse documento, solicitaram a certidão de casamento averbada do meu marido. E eu já tinha mandado um documento para eles. Só que teve alguma falha lá no processo e ninguém entendeu o que era aquilo. Na verdade, aí eles pediram para mim um documento para mim e um documento do meu marido. Só que o formulário foi preenchido erroneamente, tinha um problema lá no formulário, que eu só descobri isso na entrevista. Aí eu mandei a documentação, uma, e mandei a outra. Mesmo assim, eles me chamaram para entrevista. E como era pandemia, eu poderia ter sido pulado da entrevista, não sabe da entrevista. Então, eu fui na entrevista dia 30 de novembro, que era para mim já ter sido aprovado nessa data. Aí eles perguntaram para mim, lá na entrevista, né? Tinha um SEVES, assim, quem conhece, quem é estudante e sabe o que é SEVES, SEVES é um número que a imigração tem para saber a sua vida acadêmica nos Estados Unidos, o seu histórico escolar, seu status, como que você participou disso. Aí a mulher fazendo um monte de perguntas, não entendendo bulufas de nada das perguntas que ela estava fazendo, e eu vi lá um papel amarelo escrito SEVES. E ela fazendo as perguntas, eu falei, não. Ela falou assim, mas cadê o documento dele? E não sei o que é o documento dele. Eu falei, mas que documento dele? Eu falei, tá tudo aqui os documentos. Aí ela falou assim, não, aqui tá a documentação dele assado. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Ele é meu dependente, ele não é estudante, ele é meu dependente. Toda a documentação tá aí. Aí eu fui muito organizada, eu fui com minha pasta muito organizada. Aí eu peguei e falei assim, olha aqui, ó, o F2 dele aqui. Aí ela pegou o documento e falou assim, agora eu entendi a bagunça toda. Então, a gente foi acusado de duas coisas, de bigamia, que o Marcelo fez bigamia, porque o documento não estava lá, da certidão de averbação dele, né? A gente mandou tudo, mas não estava lá. Claro que aqui, que no Brasil, a gente tem uma certidão de fé que fala toda a tua vida no Brasil, né? Se você fez isso, aquilo, quantas vezes você foi casado, quantas vezes você foi divorciado. E aqui nos Estados Unidos, eles não reconhecem esse documento se você, o advogado, quem preparou o documento, não dizer e highlight, fazer um highlight lá, né? Passar uma caneta lá, dizendo que ali é a certidão de averbação dele, né? Que ele puxou a vida dele toda, desde quando ele nasceu até quando ele casou comigo. Então, mostra tudo lá. E tinha que fazer um highlight que ele era literalmente divorciado, né? Ele divorciou e averbou e casou comigo. Não é só divorciar, tem que averbar também. Ele averbou e casou comigo. E depois colocaram que ele era... colocaram ele como F2, mas escreveram student. E tinha que escrever dependente. Isso foi um erro grave que fizeram na minha documentação. O que acontece? As pessoas que vão fazer esse processo, esse processo de um monte de gente. Em vez de eles pegar a merda do formulário clean, limpo, sem informação nenhuma, eles ficam repreenchendo no formulário de outra pessoa e salvando, e fica acontecendo essas bagunças. Eu que trabalho com processo, eu sei como é que é, e eu sei como é que funciona. Erros acontecem, mas nesse caso não pode ter erro, porque é muito caro para eles cobrar caro da gente.
E aí foi um estresse danado lá. E também teve um problema, porque eu sempre falei, eu nunca menti que eu trabalhei na minha época de estudante no país. Eu trabalhei, eu não podia trabalhar, mas eu passei por um período de doença 2 vezes, aqui e no Brasil. Eu fiquei muito mal aqui, veio uma conta de US$ 50.000 aqui, e o convênio pagou uma parte, eu tive que pagar outra, mas ele não pagava a outra parte toda, ainda tive que pagar mais uma parte maior. Eu briguei 1 ano para eles poderem resolver esse problema no hospital, mas a dívida era minha. Aí eu fui para o Brasil para tirar férias e fiquei doente, internada no Brasil também. E gastei de novo, gastei mais 10, 15 mil reais no Brasil. E eu falei assim, gente, eu tinha que trabalhar, eu tinha que pagar as contas do hospital aqui, eu não queria ficar devendo no governo americano, porque o estudante aqui, você não pode usar nada do governo, literalmente nada, nem numa clínica ali que todo mundo acha que pode usar. E a maioria dos estudantes aqui usam, todos eles. Todos eles, assim, 80%. Vai no ginecologista de graça, acha que não tem nada. Depois, quando quer tirar documento, não sabe por que não consegue. Mas é isso. Aqui o governo ele não perdoa, porque se o próprio americano tem que pagar a saúde aqui, por que o imigrante não tem que pagar? Eles usam de graça. Aí é um dos problemas que o americano eles ficam muito puto com os imigrantes, que é esse problema político aí, que muito imigrante que não tem status tem muito mais privilégio que um cidadão que não tem privilégio nenhum. E você que mora aqui, quem mora aqui sabe que muitos perdem casa, porque parente ficou no hospital no TI 1 mês, perdeu a casa, foi morar na rua, tá cheio de dívida, tá morando em trailer, morando em carro. E aí, as outras pessoas acham que pode usar tudo de graça. Como que funciona o sistema, eu não sei, mas hoje eu entendo como funciona e por que tem essa revolta contra os imigrantes aqui. Eu sou imigrante, muitos, claro que olha para mim, mas eu tento não usar nada de graça do governo, porque não é meu país ainda. Vai ser meu país a partir do momento que eu virar cidadã. Não sou cidadã, não é meu país. E isso afeta muito as pessoas, entendeu? E lá na entrevista, eu comuniquei que eu trabalhei na época de estudante, como não podendo trabalhar. Eu cheguei a trabalhar assim, 19 horas por dia, 4 dias na semana, 3 dias na semana. Então, eu trabalhava o dia inteiro, ia para a escola, saía da escola e ia trabalhar a madrugada todinha para pagar conta, pagar dívida, pagar tudo. Eu literalmente estava fodida nesse país, sem dinheiro nenhum. Eu lembro, foi quando eu te conheci. Eu lembro que você trabalhava pra caramba. Trabalhava demais, nós conhecemos num grupo. Você sabe que a gente virava à noite trabalhando, Sim, e de um ajudando madrugada. o outro, para não deixar o outro com sono. Eu já cheguei a ter dia que a passageira falava assim: eu sei que você está com muito sono, me deixa aqui. Eu falei, não, eu estou bem, sabe? Segurando. Chegava, deixava a passageira, eu dormia no carro, que eu não aguentava, porque era. Gente, eu trabalhava assim, eu estudava 20 horas por semana, tinha mais homework de 20 horas, então dava 40. A semana tem quanto? 100 horas? Eu não sei, eu só sei que as outras. E trabalhava mais 40 horas. Então era 80 horas por semana, demais. Eu entrei num estresse, entrei em depressão. Eu morei em casa dos outros, que eu vou te falar, eu saí doente dessa casa. Eu saí, foi horrível. Eu trabalhei. Olha, você tem uma ideia, teve um momento que eu fiquei tão sem um puto no bolso quando o dólar ficou aquela merda que eu ainda aguentei me sustentar. Em vez de 1 ano, comecei 8 meses, quando eu fui para essa outra escola, que eu baixei o curso, troquei de casa, eu fui trabalhar num lugar que eu trabalhava das 3h30, eu levantava às 3h30 da manhã, trabalhava até às 7h30 nesse lugar, e das 7h30 eu ia a pé até uma outra pessoa para pegar um carro que eu fazia, como eu entendia de dog groomer, tosadora, né? Que eu tinha um pet shop no Brasil desde 2010, vendia agora, então eu fui trabalhar de tosadora das 8 da manhã até as 4 da tarde. Quando o cara se encontrava comigo, eu pegava o carro dele e ia na casa dele, largava o carro lá, descia a pé para a linha de trem para pegar o trem para ir para a escola. Então, eu ia para a escola até 11 horas da noite, chegava, até 10h30 da noite, chegava em casa às 11h30, ia dormir para acordar às 3 da manhã. E quando eu tinha o carro, eu chegava em casa às 11h30 da noite, não tinha vaga, ficava dirigindo 1 hora, que a polícia até me parava. Por que eu dava tanta volta? Eu falei, porque eu estou procurando vaga, a lágrima descendo. Eu dormia 2 horas por dia. Desculpa aí, mas eu já passei por esse negócio da vaga que a gente não acha aqui.
Sabe, mas eu ligava para o meu marido no Brasil e chorava. Eu falei, não aguento mais essa vida desgraçada, não sei o que eu vim fazer aqui. Olha só no que eu me meti, agora eu tô devendo Deus e o mundo, e não sei o quê, e bababá. Eu moro numa casa que eu odeio aquela mulher, porque ela ela é uma pessoa boa lá, mas dentro da casa ela é um monstro. Eu não sei. Eu ia tomar banho, ela arrancava a janela do banheiro, gente. Eu tô com um frio da porra em Daily City. Você sabe o que é Daily Freeze? Tem até um vídeo no A Facebook. gente chama assim Daily Freezer. Aí eu fiquei doente, com febre. Aí o meu marido estava para vir do Brasil. Aí ele chegou do Brasil. Ele chegou num dia, no outro eu caí de cama. Mas eu caí de cama de a febre tomar conta, que me deu, como fala, bactérias no meu corpo. Porque a febre estava muito alta, eu não estava aguentando mais, o corpo não estava aguentando. Foi onde começou a acontecer os problemas de coisas de hospital, não sei o que e tal. Aí até que eu mudei dessa casa. E aí, na entrevista do Green Card, o trabalhar, né, sem autorização veio à tona. E como foi isso? Veio porque no formulário, quando eu fui para a entrevista que eu fui me preparar, eu vi lá que estava dizendo assim: você alguma vez violou seu status trabalhando? Aí lá estava dizendo que não. Só que eu tinha informado que sim, quais foram os motivos, entendeu? Só que eles não levaram isso, não quiseram nem saber e tal. E eu levei, aí eu falei para o advogado, eu falei assim, olha, eu trabalhei sem status. Eu trabalhei, eu violei meu status, o que eu vou responder aqui? Não, você nunca me contou isso, porque isso, que não sei o quê. Aí virou para mim, que eu nunca contei. Eu falei, claro que eu já contei. Aí eu até chorei nesse dia, eu falei, não, eu vou perder tudo que eu fiz, agora por uma coisa que não foi eu que cometi, porque se tivesse falado a verdade, você tem chance de brigar na entrevista, entendeu? No coisa, mas lá estava mentindo, ia chegar lá e falar outra coisa, ia confrontar o negócio. E assim, eu não sei mentir literalmente assim, entendeu? Aí o advogado falou assim: você deveria ter me contado, você mentiu. Eu falei, eu não menti. Aí eu tive que provar, eu chorei nesse dia. Entrei assim, eu fui lá no fundo do poço. Você imagina a tua vida. Quem está aqui nos estados atrás de Green Card sabe que isso é uma bomba. Na hora que vem o negócio, você fala assim: nossa, mano, todo ano tem uma coisa que fode a minha vida aqui nesse país, não é possível. Porque eu já fui no fundo do poço aqui várias vezes, com outras coisas que aconteceu, com empresa, que ainda tem a parte da empresa ainda. Aí eu falei assim: olha, eu falei. Aí eu chorei tanto nessa hora, e depois eu lembrei do e-mail que eu escrevi sobre isso. Aí eu tive que provar para o advogado que eu tinha falado. Aí eu falei sim, se você não teve acesso às minhas conversas, não é um problema meu, porque se você que assinou meu formulário, você tinha obrigação de verificar meus documentos e e-mails. Aí começou aquela coisa, né? Aí eu tirei por livre-arbítrio, eu fazia minhas pesquisas, eu precisava me defender. Eu precisava me defender de todo jeito na entrevista. Eu tinha uma entrevista preparada. Aí eu vi que eu tinha uma brecha na lei que me protegia. Eu descobri isso eu sozinha. Não foi nenhum advogado que me ensinou. Eu sozinha descobri. Eu li, li, pesquisei. Eu falei, eu não vou perder meu green card, eu não vou perder. E assim, se eu chegasse lá e eles falassem não, eles me davam tipo 10 dias você sair do país se eu não quisesse violar mais. Porque aí eu não ia querer perder, eu ia querer sair do país e voltar, porque ilegal aqui eu não ia ficar. Isso era uma decisão que eu já tinha tomado. Eu falei, eu largo tudo, mas eu não fico aqui ilegal, porque eu vou brigar por isso ainda. Aí os advogados falaram assim, uma vez que eles negam nesse caso, nunca mais você consegue ser aprovada novamente. Aí eu falei assim, aí eu comecei a me documentar, né? Pesquisar. E aí eu descobri que eu conseguia ser protegida pela lei, mas eu precisava de uma orientação melhor. Aí conversei com 2 advogados sobre o assunto. Conversei com 2, paguei 2 consultas, e uma foi caríssima, acho que uma até você sabe, foi muito caro. E ele falou... Mas não ajudou. Não, eles só confirmaram o que eu já sabia, só que eu queria ouvir um cara da lei falando para mim, entendeu? Eu não queria acreditar no que eu tinha lido, eu queria realmente, se você fez isso, isso e isso, você vai conseguir e tal. Então, qual que era a brecha? Eu violei meu status, eu não menti e disse qual foi o motivo que eu violei meu status. Isso é justificado? Justificado? Não, não é. Mas vai muito da boa fé. É a boa fé que leva muito o oficial olhar para sua cara, porque o Deus é ele ali para te julgar.
Então, vai muito oficial falar na sua cara isso e aquilo, não sei o quê. Aí eu me preparei bastante. Aí eu fui levar informação para o advogado. O que eu percebi? Agora eu vou falar da minha parte. Eu percebi que aquilo não era eu que tinha que fazer. Quem tinha que me dar aquela notícia boa era quem estava cuidando de mim. E não foi o que eu recebi de troco. Eu recebi, parece que, tipo assim, mas isso eu já sabia. Sabia porra nenhuma, que se soubesse não deixava eu ficar do jeito que eu fiquei aquele tempo, um mês, daquele jeito, desesperada, perdendo e brigando por outra coisa. Aí eu tinha que fazer a... Aí não falou isso para mim. Aí chegou no dia da entrevista, né? Até então fui pesquisada, vai no dia da entrevista, vem lá a perguntinha, né? Só que não foi feita pergunta nenhuma. Na hora da minha entrevista, o advogado entrou tempestivamente, sem a mulher perguntar nada, e falando assim: olha, eu preciso corrigir um erro que está aí no formulário, que foi violado o status de trabalho, foi violado o status com o trabalho. Eu não sabia nem se a pergunta ia vir. Então não ia ser uma mentira ou não, mas enfim, fez isso lá para tirar o quê? A assinatura, né, da responsabilidade, jogar tudo para mim. Beleza. Aí a mulher falou assim, mas só isso? Ela só fez isso? Aí foi falando assim, mas só isso que ela fez? Ela só violou trabalhando? Aí eu falei assim, eu trabalhei, mas eu paguei todas as minhas taxas, tá tudo aqui. Não teve um centavo que eu não paguei minhas taxas. E a verdade, você sempre pagou impostos, né? Parabéns. Sempre paguei impostos. E paguei tudo, viu? 100% de tudo que eu recebi. Claro que tudo que entrei. E outra, mas quem trabalha com aplicativo não tem undertable. Você sabe disso. Então, eu paguei 100% de tudo que eu recebi. Tá tudo aqui, ó, aquele montinho, todos os anos dos meus impostos lá. Aí ela pegou e falou assim, ela fez assim, né? Aí depois foi a entrevista normal e tal, e veio os problemas lá da bigamia, aí veio o problema por que eu fui chamada para entrevista, eu nem era para ter sido chamada para entrevista se não tivesse esses erros no formulário. Beleza, não era que eu não era, mas eu tinha 90% de chance de não ser chamada se não fosse isso, para entrevista. Aí ela preencheu tudo lá e falou assim para mim, né? Você aguarda que a gente vai te dar uma resposta. Geralmente, quando você aprova, você tem resposta no mesmo dia. Muito difícil eles muda o status lá no mesmo dia. E nada. Mas antes de eu sair de lá, eu falei assim para ela assim, ó, eu vou pegar essa pastinha aqui das minhas taxas, eu vou deixar com você, tá? E deixei lá com ela. Aí ela falou, nunca pegou pelo excesso. Eu sempre fui muito minuciosa, porque assim, o que eu pensei? Eu já fiz cagada? Fiz cagada. Mas eu quis mostrar que eu contribuí para o país. Eu não quis tirar proveito do país. E pela dívida que eu levei para ela, eu levei também as contas de hospital para ela. E pela dívida que eu tinha lá, eu realmente, o dinheiro que entrou, eu não tive benefício nenhum de ser rica e mandar dinheiro para fora do país, entendeu? Aí ficou tudo lá, aí nada, não saía resposta, e aquilo me comendo, porque e tal, não sei o quê. Aí comecei, e nisso, nessas conversas com advogados, eu descobri que eu jamais deveria ter deixado de estudar até o dia que eu ganhasse meu green card. Eu tinha que, assim que acabou a minha permissão de trabalho, do treinamento que eu terminei a faculdade, eu deveria retornar no office da escola e falar, eu terminei, mas eu quero continuar os estudos porque eu estou no processo imigratório. E vou retomar os status. Aí eles iam me aceitar. Aí eu não precisava fazer um outro programa, fazer um programa curto de 1 ano e depois ia renovando até resolver o problema do status imigratório, né? Que eu já estava e mostrasse para eles que realmente eu fui aceita, mas eu não tinha passado ainda pelo processo de receber o green card da residência. Aí chega a bendita carta da RFE, da imigração, pedindo exatamente o seguinte. Eu vou falar para nós, para as pessoas que não entendem o que é isso. Você precisa assinar um atestado de que você trabalhou, de burrice, que você trabalhou. Eu trabalhei do período tal, ok? Eu confirmo isso. Foi literalmente o que eles pediram para mim fazer. Eu lembro quando você me falou. Uma carta escrito isso, eles queriam documentos que comprovassem que eu trabalhei. Eu tinha que provar, olha para você ver, em vez de eu defender eu tinha que provar que eu fiz aquilo, tudo aquilo.
Aí eu Mas, falei, mas ó, eu te falo uma coisa. Recentemente, um amigo meu foi na entrevista de Green Card por casamento e ele era policial no Brasil. E aí, tá, eu preciso do comprovante que você era policial no Brasil. Tipo, você nem vai precisar mas tem disso um para quê? detalhe, tá? Para casamento, se você trabalhou ou não trabalhou, não importa para imigração. Importa para outro tipo de visto. Casamento, você pode ter trabalhado, você pode ter até sido preso por violência de álcool, que você ainda não perde o green card. É, Mas agora, Green Card por trabalho, não, né? Você tem que manter o seu status, não pode violar o seu status. não. Mas você encontrou essa brecha. Não, aí depois eu já estava pesquisando a quantidade, quando eu recebi essa carta, nossa, eu entrei no desespero, que você não tem noção. Aí, eu conversando com um advogado, né, que era do meu processo, ele não concordava com a minha teoria. E a gente entrou num desentendimento muito grande, porque além de eu provar tudo que aconteceu na minha vida de trabalho, por que eu trabalhei, você tem que se defender baseado na lei. Não adianta você defender com palavras por que você fez aquilo. Você tem que provar que na lei você você é suportada pela lei, entendeu? E o que aconteceu? Ela não concordou quando eu falei que eu queria que tivesse escrito no documento, eu esqueci o nome agora, na petição. Eu falei, não, eu quero que esteja exatamente isso na petição. Na hora que eu falei essa palavra, ela não gostou e a gente se desentendeu mesmo. Eu fiquei assim que eu não queria mais falar muita coisa e ficou aquela coisa dela não querer seguir com o processo. E eu falei assim, aí eu pensei, se ela não quiser seguir com o processo, ela vai estar violando um contrato, né? Eu já sabia disso. Mas eu também não ia partir para esse lado, porque eu não sou assim. Eu não é só porque uma pessoa está sem razão e eu tenho razão juridicamente que eu também não vou ficar me expondo, não. Aí eu só falei para o marido, se ela realmente violar o contrato, eu vou fazer, eu mesma, porque eu tenho base na lei para fazer isso. Tentei pegar advogados, pegar a causa em cima da hora, pegava, mas era muito difícil. O que eu ia fazer? Eu ia assinar, pedir orientação, fazer tipo umas 3 consulta, né, e falar como é que eu devo escrever e tal, não sei o quê, com leis mais aprofundadas, e ia pôr isso baseado na lei. Eu ia me defender porque eu sabia que eu tinha brecha ali. Aí foi muito difícil, e mesmo assim, eu falei assim: não tiver isso, você nem adianta fazer a petição, porque não vai me ajudar, eu preciso disso. Eu não sei, eu acho que ela não concordou muito que eu sabia o que tinha que ser colocado, que aí eu estava querendo dizer o trabalho dela, que era ela que tinha que fazer. Mas quem era interessada? Era eu, não era o advogado. Eu era interessado naquilo. Porque se perdesse o processo, quem ia se ferrar era eu, não era o advogado. Então, mais do que eu falei assim, eu tenho expertise suficiente em fazer pesquisa, como eu falei. Eu sempre trabalhei numa área de jurídica, né? Que recuperação judicial, então eu entendo muito das leis jurídicas no Brasil, claro que eu não entendo nos Estados Unidos, mas eu tenho know-how para entender como funciona se eu ler e entender, interpretar a lei. Então, eu estava precisando o meu problema, e não o problema dos outros. E deu certo. Graças a Deus, depois de muito conversa, ela aceitou, ela colocou, mudou alguma coisa, mas é mais para não se sentir que foi eu que coloquei, mas colocou e foi aquilo, cara. Aquilo que me deu a brecha. O que foi aquilo? Eu trabalhei, eu violei o status, eu violei, mas no último ano eu saí 2 vezes do país e não violei meu status. E a lei me protege. Nos últimos Interessante. anos. E qual lei Aí, é essa? Só para a galera saber. Eu sei que você já me falou, mas para a galera que não sabe. olha, eu não consigo lembrar de cabeça agora, porque assim, é muita informação, mas tem uma lei, acho que é 245 e não sei o quê, eu posso até depois você colocar aí nos comentários depois. Essa lei diz que, nos casos, não são todos os vistos, tem que ser muito específico. Então, assim, tudo tem uma brecha, mas você tem que também se corresponder àquela brecha. Essa lei ela diz o seguinte: que os casos, por exemplo, do EB2, EB não sei o quê, outros vistos, outros status, que se ele deixou o país e ele voltou de novo, e o oficial imigratório, eu estou falando assim nas minhas palavras, tá? O oficial imigratório, ele aceitou eu entrar no país, então ele perdoou tudo que eu fiz lá atrás. E se eu não cometesse isso de novo? E aí, como você já tinha autorização de trabalho, então, de boa. Exatamente. O que aconteceu? Além de eu ter autorização de trabalho, eu trabalhei, eu violei o status, eu não menti isso pro oficial, e inclusive eu não posso falar aqui publicamente, porque
Eu escrevi oficialmente e mandei para a imigração isso. Eu violei meu status, eu violei, mas eu não passei dos termos deles. E outra coisa, eu saí e voltei do país várias vezes. Cada vez que eu violei, saí, voltei, zerava. A lei, ela me deu isso para mim. Eu nem sabia disso. Então, ela me Nem deu eu isso. sabia. E eu paguei todos os impostos, eu tive uma boa fé em todo o meu processo, paguei todos os meus impostos, e como meu penúltimo semestre, eu não tinha tempo nem para respirar, cara. Era assim, sabe o que é você ficar. Era 20, assim, metade do meu curso era online. As aulas online é pior do que a aula presencial. Porque é muito pior. Quem é estudante aqui, acadêmico, sabe o que eu estou falando. É muito pior, ainda mais da área que envolve matemática, é pior, porque é muito cálculo, uma vírgula, você não consegue fazer um sistema, porque eu fiz essas coisas todas. Então, eu fiquei naquela coisa, eu falava para o meu marido, eu não consigo trabalhar. E nisso a gente já tinha, eu já tinha social security, porque eu já tinha trabalhado no curso, eu já tinha pegado a minha autorização de trabalho pelo EB, pelo que eu já tinha sido aceita, então o governo automaticamente me deu, eu não era obrigada a mais trabalhar dentro do campus, eu podia fazer o que eu quisesse, né? E eu terminei o meu período de OPT, eu abri uma empresa pelo OPT, eu cumpri todos os requerimentos da faculdade. Então, eu terminei a faculdade até no OPT, no treinamento do OPT. E nem era para isso. Quando eu abri a empresa, eu só queria garantir o treinamento do OPT. Era só para isso que eu queria. Depois eu falei, depois eu vou ver se eu acho um sponsor, eu vou voltar para o meu país. Eu não vou ficar aqui. Eu nem sabia o que ia acontecer comigo. Tudo isso quando eu peguei o OPT. E aí eu ia trabalhar, inclusive eu ia me candidatar para ser trainee, estagiária numa empresa. Inclusive esse meu conselheiro da faculdade, ele já sabia do meu histórico. Quando eu fui lá, ele falou assim, você quer mudar de área? Eu falei, não. Ele falou assim, então para que você quer fazer um curso de 4 anos? Faz só o que você quer, aprender as palavras em inglês na sua área. Faz um técnico financeiro, né, uma extensão financeira, você entender, você vai entender toda a base americana aqui e tal, e você não precisa de mais nada, porque eu já fiz uma graduação de contabilidade inteira. Fiz uma graduação de comércio exterior com administração inteira. Eu tinha pós-graduação, tinha MBA, tinha outras extensões e mais curso financeiro. Eu tinha uma gama assim de meu currículo de 15 anos. Eu tinha 15 de profissão e mais 15 de estudo, só da minha área. Então, eu tenho muito conhecimento para lidar com qualquer situação. O tempo muda o tempo todo, mas é assim, né? Porque hoje eu trabalhei 2 anos numa empresa aqui, eu vou trabalhar numa outra empresa que trabalha com um ramo diferente. Eu tenho que estudar aquele ramo em 3 meses, em 3 meses eu domino a empresa inteira. E é assim todo profissional faz, dessa forma. Então, foi isso que aconteceu. Mandamos a petição para lá, assinei o testado de burrice e fiquei esperando. E no Porque aí, o que final... os advogados falaram? Olha, você eu sei que você pegou, mas o seu marido pode ser que ele não pegue. Eu falei, o que vai acontecer se ele não pegar? Aí ele vai ter que voltar para o Brasil, e você vai ter que entrar com um processo para ele pelo Brasil. E vai levar uns 2, 3 anos. Mas no final deu tudo certo. Você e ele Aí pegaram o green card. mandaram o green card para a gente, mas eu já estava preparada para o pior. Sabe quando você já se Eu prepara para lembro. o pior? Você me falou. Eu já estava preparada para o pior. Aí, quando chegou, eu nem esperava, cara. Eu juro por Deus. Eu falei assim. Eu falei assim. Aí, até a advogada, o advogado falou assim: olha, vamos esperar até a última data para poder mandar, porque aí você tem mais tempo de se preparar. Eu falei: não, a decisão já é essa, agora vai ser deles. Eu não vou esperar o último momento. Pode já decidir, mas é isso, já entramos num acordo como vai ser a petição, dispara, pode mandar. Pau na máquina aí, e seja o que Deus quiser, o que eu tinha de chorar, eu já chorei, o que tinha de acontecer, aconteceu. Aí o Green Card saiu, e assim, agora é outra coisa, né? Você não tem mais essa preocupação, essa pressão com o governo americano. Mas é aquilo que fala, só porque você tem um Green Card, você tem garantia, não. Nem quem tem cidadania tem garantia de nada aqui, não. Você não nasceu no país. Nossa, que luta, hein, Yolanda? Que luta até chegar, hein?